os 10 anos do LAPS representam um esforço extraordinário para completar o processo da reforma sanitária brasileira e da constituição do Sistema Único de Saúde do Brasil. O LAPS cumpre um papel de destaque bastante original no contexto, né, dos grupos de pesquisa brasileiros, ao abordar particularmente esse aspecto, né, do serviço de saúde, do sistema de saúde, que é a integralidade. E eu acho que isso o LAPS fez como contribuição muito importante para o campo, de uma maneira geral, né? Propiciou esse estímulo, né, ao desenvolvimento, e por congregar, não é, diferentes pesquisadores, isso também faz com que os núcleos locais, né, nos vários programas de pós-graduação do país, se sintam também bastante motivados para aprofundar a produção, para participar. Então, acho que essa é uma grande contribuição, de fato, né, que o LAPS dá ao campo. O LAPS tem dado uma contribuição fantástica para se repensar o sentido da política pública, a avaliação da política pública e novas possibilidades de desenvolvimento da política pública, não só de execução de ações, mas também de formação e de incubação. Tem uma vitalidade importante, né? Tanto o projeto quanto o laboratório, que provavelmente se dá para pensar 10 anos à frente. E eu acho que é um dos grupos mais produtivos e interessantes de ponta na saúde coletiva brasileira. Então, assim, uma universidade que possui um laboratório como esse, que integra tantas unidades acadêmicas, que integra a extensão, a pesquisa e o ensino, que integra áreas de conhecimento tão diversas, ele é um bom exemplo daquilo que uma universidade deve fazer e que é também compromisso e responsabilidade de uma universidade pública. Em 98, mais ou menos, quando completaram 10 anos da Constituição, a gente começou no Instituto de Medicina Social, especificamente no Departamento de Planejamento e Administração, um debate interno de como é que a gente podia contribuir academicamente para uma reflexão desses 10 anos, né? Então, foi uma iniciativa interna propor uma série de fóruns de debate, que depois viraram disciplina formal da pós-graduação, de aprofundamento do que tinha acontecido com os princípios fundamentais, né, do SUS, um pouco tenho a impressão de que isso gerou, particularmente no caso da ideia do cuidado integral, esse aprofundamento desses 10 anos do projeto de integralidade. O tema da integralidade é bem interessante, isso eu acredito que foi das últimas questões a ser mais detalhadamente desenvolvido dentro da proposta original do SUS, né? Porque o SUS tinha a universalidade, a participação popular, a descentralização, tinha uma série de princípios, mas a integralidade era muito comentada e talvez a menos trabalhada do ponto de vista das pesquisas, da produção teórica. O LAPS, para mim, ele é, em primeiro lugar, um desdobramento feliz, virtuoso do grupo Racionalidades Médicas e Práticas de Saúde, porque ele nasceu desse grupo. Na origem dele, do LAPS, está o grupo Racionalidades Médicas. O sentimento da Madel e da integralidade tem muito a ver nesse sentido, dessa aproximação, dessa reciprocidade, né? Desse reconhecimento recíproco entre a discussão da racionalidade médica como uma crítica a racionalidade biomédica, hegemônica, que é dicotomizante, que é reducionista, né? Essa crítica o tempo todo que estava no cotidiano das pessoas. Mas eu lembro que ainda era um grupo pequeno, a reunião, né, desse seminário era quase que uma reunião de trabalho de um grupo de pesquisa. E já desde as primeiras vezes que eu participei, foi uma experiência muito interessante, assim. Acho que essa ideia da gente, nas primeiras 3 edições, com os sentidos, depois a construção da integralidade, o cuidado, um pouco que a gente começou, de alguma forma, a mapear os caminhos de pesquisa e de cada vez mais enfatizar a experiência, a inovação e associar com a ideia de integralidade, não só como um princípio que se firma na letra da lei, mas se firma como uma atitude de afirmação da vida. Dá muita satisfação de ver o quanto que esse processo cresceu, né? Quer dizer,
até do ponto de vista desse evento anual, né, pequenos seminários com meia dúzia de pessoas e que rapidamente ocupam todo o teatro da UERJ, com mais de 1000 pessoas, gente do Brasil inteiro, e a gente percebendo efetivamente a repercussão que esse trabalho está tendo em todo o país, não só na dimensão acadêmica, mas também na dimensão da atenção à saúde. E a partir da integralidade tão maltratada ainda em relação às políticas públicas, eles trouxeram uma revitalização desse conceito, ampliaram esse conceito e não ficaram apenas do ponto de vista de produção de livros, de artigos em periódicos, mas foram apoiando um conjunto de instituições que prestavam serviço de saúde e fazendo parcerias com outros centros acadêmicos, como é o caso do Instituto de Saúde Coletiva. Dos espaços institucionais que eu conheço, é talvez o que mais tem implementado efetivamente a noção de pensar em rede e agir em rede. E isso, né, ele tem muito a ensinar a nós todos como fazer isso, né? Criam redes de pensamento, de ideias, se buscam parcerias, acordos, pensamentos convergentes e às vezes divergentes também para alimentar a riqueza do pensamento. A ideia de formação de uma grande rede de grupos de pesquisa que pudessem, num nível nacional, trocar experiências, construir coisas juntas, criar uma perspectiva de ação concreta dentro dos municípios. A história nossa lá na Universidade Federal Fluminense é muito ligada ao Serviço de Saúde de Niterói. Então, a ideia de procurar outras pessoas, outros grupos que tinham o mesmo tipo de inserção dentro das suas cidades, dentro das suas políticas de saúde, nos pareceu bastante interessante. O ICICT, até porque também trabalha numa área muito próxima, né, informação, comunicação e saúde, tem uma parceria e uma interação muito grande, não só com o projeto do LAPS, mas também com a equipe que conduz e que trabalha no LAPS, né? Nós desenvolvemos juntos uma biblioteca virtual temática na área de integralidade, que tem uma interface grande com a biblioteca em saúde pública e com outras áreas temáticas que a gente, aqui no ICICT, vem coordenando junto com o Ministério da Saúde e a Bireme. O LAPS tem uma presença no cenário não só da pesquisa em avaliação de serviço de saúde no Brasil, mas também de conformação das atividades da Brasco, muito importante, isso reforça os nossos vínculos. Essa aproximação de nós ali rendeu frutos, até hoje está rendendo frutos para nós do Hospital Sofia Fechner, através de uma discussão do cuidado com integralidade, tá certo? E trazendo os nossos trabalhadores para uma visão mais crítica da nossa praxis do cotidiano. Toda essa discussão que o Vala traz, toda a discussão da educação popular e a discussão do Vala é uma discussão muito politizada, né, porque tem todo um link e ela está diretamente articulado com a integralidade. E ele se sentia muito feliz de participar do LAPS, né, por, de fato, assim, ele poder ver as ideias dele sendo propagadas. Era um motivo assim, de satisfação muito grande. Eu lembro de um dos seminários que o Vala participou, já com dificuldade de caminhar, e o prazer de estar ali, na hora que ele começava a falar, era uma empolgação. E aí, hoje a gente tem uma rede multicêntrica, né, com pesquisadores de instituições públicas de todas as regiões do país. A gente tem a Universidade Federal do Acre, a gente tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente tem a Universidade Federal de Mato Grosso, a gente tem a Universidade Federal de Pernambuco. E mais ainda, né, mantendo coerência com o campo da saúde coletiva. A luta pela uma discussão, a produção interdisciplinar, ela não pode se fazer só em discurso, ela tem que se fazer em ato. A prática de pesquisa ela tem que ser interdisciplinar. Na integralidade é onde você chega mais perto de uma questão que eu acho fundamental para o sucesso do SUS e para o objetivo dele, né, como sistema de atenção à saúde, que é a dimensão operatória mesmo, do fazer em saúde, né? Quer dizer, daquilo que do compromisso que a gente tem de construir a saúde das pessoas no cotidiano do trabalho, seja na prevenção, seja no cuidado, seja na recuperação. O agir do profissional que no momento em que ele está trabalhando e encontra um determinado tipo de evento ou de situação,
ele cria conhecimento também. É parte da questão de como se faz na praxis cotidiana. Isso é muito importante, porque você vê a política como ela se faz, e não a política como ela se imagina ou como ela se idealiza. Trazer o foco do cotidiano, colocar em discussão as práticas, a construção de sentido das práticas, isso tanto na perspectiva do usuário como na perspectiva do trabalhador. Essa é uma inovação importante, esse é um legado importante que o grupo, o tema da integralidade, nos apresenta por dentro do SUS, né? De tomar o cotidiano como um lugar complexo e onde a prática da humanização, a prática da integralidade tomam a realidade concreta de práticas sociais, práticas de saúde. A gente pode dizer que é um marco na questão do território, nos lugares em que o ator principal é o homem da vida cotidiana, né? São as relações sociais travadas nesse cotidiano que vão oferecer um diagnóstico ou uma possibilidade de transformação da situação local, das situações locais. Se a gente pensar a integralidade como o diálogo, integralidade como tradução de várias vozes, integralidade como uma possíveis articulações de grupo, a ideia de fortalecer movimentos de mudança. Então, acho que nessa perspectiva, a integralidade é o nosso cotidiano. Assim, nós tomamos isso não como um objeto de estudo, mas a própria ferramenta de trabalho, ferramenta do cotidiano. Eu acho que essa é a nossa maior perspectiva. O LAPS efetivamente tem uma importância no contexto nacional entre os grupos de pesquisa em função da questão da avaliação, né, de estudos avaliativos em saúde, dos serviços de saúde, e o fato de abordar a integralidade, um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, torna o LAPS realmente uma referência no nosso país, não só na pesquisa, mas também na formação de trabalhadores, de pesquisadores nessa área. O fato de se trabalhar por diferentes abordagens, enfoques, pesquisadores diferentes, isso tudo está na forma de livro, isso tudo ser acessível, né, para todos os alunos da pós, todos os pesquisadores ou participantes do campo, isso é muito importante, né? Não só como ensinar integralidade, mas modos de ensinar que sejam parceiros de uma concepção de integralidade. Então, as noções de trabalho em equipe, as noções de formação multiprofissional, a construção das residências integradas em saúde, as residências multiprofissionais. Então, até a discussão, o aprofundamento, o estudo sobre as práticas de ensinar e sobre a presença do tema integralidade na formação de profissionais de saúde. Não é apenas a produção e transferência de conhecimento, mas é de fato dialogar com a sociedade, estabelecendo novos saberes e estabelecendo novas fronteiras também a partir dessa afetação mútua que se dá. Eu acho que o LAPS tem essa qualidade de ter aberto uma porta de interlocução democrática com quem, por si só, não chegaria a um congresso convencional do campo. A gente abriu uma linha de pesquisa, uma linha de investigação, que é o Ensina SUS, que é o componente específico da formação, o componente específico do ensino relacionado com a integralidade. E esse componente ele ganhou uma força muito grande a partir de 2004, com a produção de um livro que saiu em 2006, o Ensinar Saúde. Eu acho que o projeto Ensinar SUS foi assim, um grande marco nisso, que mobilizou por dezenas de pessoas, centenas de pessoas, que eu acho que assim, deu uma dimensão da capacidade que a gente tinha de atuar numa grande rede, em nível nacional, com multifocal. Eu acho que essa foi um marco muito importante. Eu acho que a Escola Politécnica, e eu nisso, né, me incluindo nisso, a gente aprendeu muito com o LAPS, né? O LAPS nos trouxe formas de integração, idas a referenciais teóricos do campo do cotidiano, né? E isso tudo, para a escola, é fundamental,
O LAPS foi, acho que, o espaço em que eu consegui não separar militância de pesquisa, não separar afetividade de conhecimento, afetividade de pesquisa, militância da afetividade. Então, isso tudo estava o tempo todo presente nas nossas relações, no nosso trabalho e muito no jeito de trabalhar mesmo, né? O LAPS me ensinou a trabalhar em rede, me ensinou a trabalhar junto, me ensinou a construir um outro sentido para o trabalho. Fazer parte do LAPS, para mim, é algo que tem me permitido aprender muito, também descobrir novas parcerias e novas possibilidades de construção de um trabalho acadêmico ao mesmo tempo implicado. Eu tinha vários questionamentos em relação à minha formação. Para mim foi fundamental para organizar os meus questionamentos e as minhas críticas, né? E dessa organização poder produzir conhecimento. A ideia do orgânico, ela é absolutamente fundamental, né? A tomada de decisão, as escolhas, os processos de escolhas, eles incluem efetivamente o que cada um, de alguma forma, vai decidir sobre o que tem que fazer, seja na pesquisa, seja no ensino, seja na intervenção. Tudo aquilo que a gente produz tem esses três planos, que eles têm sinergias entre si. Laboratórios, programas, instâncias como o LAPS têm nos ensinado a conciliar, né, esses dois verbos, produzir, pesquisar de forma articulada e cooperar, assessorar. Né? Há aqui, de fato, a ideia de laboratório ativada, né? Ela tá colocada em prática, que é estar fazendo experimentação, fazendo seminários e fazendo produção acadêmica junto, não separando, né? É um laboratório de experimentação e de novas formas de fazer pesquisa, enfim, de fazer saúde, de buscar saúde. É uma experiência que revitaliza, acho que, a nossa capacidade de pensar e também a nossa capacidade de intervenção social. O LAPS conseguiu realmente criar um trabalho sólido, né? Um trabalho que 10 anos depois ele ainda continua em plena vitalidade, né? E ainda com muitos desafios pela frente, né? Nós estamos querendo que essa comemoração dos 10 anos do laboratório seja extremamente bem sucedida. Então, a nossa expectativa é estarmos, né, nos próximos 10 anos do LAPS, participando de maneira cada vez mais integrada, efetiva nessa parceria. Eu acho que esses 10 anos do LAPS têm muito a ser comemorado. Não só pelo LAPS, mas pelas instituições que defendem a saúde pública no Brasil. Para mim, não é um campo que está no seu 10º aniversário se esgotando. É um campo que está em expansão. Mas eu gostaria que, ao menos, eu pudesse deixar um legado, né, desse espírito, né, que para Hannah Arendt nada mais é do que o pensamento, esse espírito que move, né, essa força que move, que é uma força de pensar, de atuar, afirmando a própria vida da gente.